Olá e sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo de Python Intermediário 2. Continuando da aula passada, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre as ND Arrays, que nada mais são que matrizes multidimensionais. Essas ND Arrays são objetos interáveis, ou seja, elas são muito parecidas com aquele conceito que nós tínhamos de lista, dicionários, conjuntos e tuplas em Python, certo? Nos dados básicos de Python. Entretanto, as arrays elas têm uma diferença bastante significativa em relação a esse tipo de dados. Elas podem ser submetidas a diversos cálculos matemáticos que não são facilmente feitos em listas ou tuplas. Nesse caso, o que acontece é que nós temos a possibilidade de trabalhar com esses dados de uma forma mais eficiente. Antes, se eu quisesse fazer uma matriz utilizando lista, eu teria uma situação como essa. Digamos que eu tenho uma matriz 2x2, que é 1, 0 e 1, 0, né? Então, a gente tem uma matriz que é a primeira linha, 1, 0, segunda linha, 1, 0. A gente poderia representar nossa matriz, vamos chamar de M, dessa maneira, com listas. Então, seria uma forma de representar, nada mal. Se eu quisesse uma matriz N, que ela fosse 2, 0, 0, 2, a gente teria o seguinte, 2, 0, né? 2, 0, e a segunda linha 0, 2. Então, a gente também teria nossa matriz N. Se eu quisesse fazer um produto matricial dessas duas matrizes, eu não posso fazer M por N, certo? Eu posso multiplicar uma lista por outra. Entretanto, eu posso dizer agora que M é igual a np.array, esse é o comando que eu uso, vezes np.array, e passo a lista M como uma matriz. Vamos ver como é que o argumento. Vamos ver como que eu tenho esse retorno. Agora, eu tenho uma array, que até a formatação dela me lembra mais uma matriz. Perfeito. Então, agora eu tenho essa array aqui, né, que é uma matriz. Nesse caso, observe que eu tenho agora a possibilidade de ter essa matriz. A mesma coisa eu posso fazer com N, certo? Então, N, N e N. Olha agora que coisa interessante. Agora eu posso fazer a multiplicação de M por N. Será que se eu colocar isso, qual vai ser o resultado? Isso é uma operação matricial? Vamos ver. Não é bem o que eu estava esperando para uma operação matricial. Por quê? Observe que se eu tenho uma matriz 1, 0, 1, 0, se eu multiplicar por 2, 0, 0, 2, o resultado não deveria ser esse. O que aconteceu? Quando você usa aqueles operadores básicos de Python, é um ponto interessante que tem que ser observado das matrizes. Esses operadores, eles são operações ponto a ponto, elemento a elemento. O que isso significa? Eu vou multiplicar os elementos das posições equivalentes da matriz. Então, pegar esse primeiro elemento, multiplicar para o primeiro elemento aqui, tenho 2. Esse daqui, vou multiplicar por esse elemento, tenho 0. Esse daqui por esse, 0. E esse daqui por esse, 0. Ok. Como que eu faço, então, para multiplicar de uma maneira de multiplicação matricial mesmo? Eu posso trabalhar com M, aí eu tenho um novo símbolo, que é o arroba, N. Ou seja, agora sim. Agora eu tenho linha 1, 0 por coluna, né? 2, 0, então peguei. Essa linha aqui, por essa daqui também, foi. Então, 2, 2, aí 0, 0. Então, a gente tem agora a nossa multiplicação correta da matriz. Certo? Lembrando, é claro, que a matriz, apesar dessa daqui estar dando o mesmo resultado, mas a operação matricial ela não é inversível assim, né? Se a primeira matriz multiplicar pela segunda, às vezes tem um resultado diferente. Vamos lá. Inclusive, a gente tem que lembrar também, quando a gente faz isso, de que as dimensões da matriz, elas têm que ser igual. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos chamar de N vai ser igual a np array
e aí a gente vai colocar uma matriz, por exemplo, 2 por 3. Então, a matriz 2 por 3, que era 2 linhas e 3 colunas, a gente tem 2, 1, 1, por exemplo, e aqui 0, 1, 0. Então, a gente tem isso daqui. Vamos mostrar para olhar aqui N. Se eu multiplico N por M, ou seja, 2, 3 por 3, 2, 2, eu tenho um erro, certo? Porque 2, 3 não multiplica por 2, 2. Agora, se eu multiplico M por N, posso. Tudo certo? Então, aqui nós temos um resultado, se a gente multiplicar M por N. Então, lembre que isso daí não é uma operação que você pode inverter a ordem, né? Então, a ordem ela importa. Mesma coisa, a gente tem esses problemas aqui, certo? Você tem que fazer para você poder fazer esse element-wise, ele tem que ter o mesmo número, as duas. Um outro ponto interessante que a gente pode fazer é que esse arroba aqui, ele nada mais é do que uma operação de um produto escalar, que em inglês é chamado de dot product. Então, você tem np.dot m, n. Você passa a primeira e a segunda. Então, você multiplica. Outro ponto interessante, quando você está trabalhando com a matriz, é que você consegue alterar a forma dessa matriz. Um exemplo. Eu posso, por exemplo, acessar qual é a forma da minha matriz com o ponto shape, sem parênteses, certo? Eu posso ver qual é o tamanho da minha matriz. Tamanho, quando eu falo size, eu não quero saber o formato mais, eu quero saber o número de elementos. Então, o size ele vai me trazer quantos elementos a matriz tem. Nesse caso, eu preciso ter em mente de que o número total de elementos não é a forma, né? Outro ponto, eu tenho também que isso é equivalente a chamar o len. Nesse caso, a gente tem só a primeira dimensão. E a gente tem também n.ng, que são as dimensões, certo? Que é equivalente ao len. Esse é um dos pontos interessantes também, que a gente pode tratar com matrizes que são com dimensões muito maiores. Eu posso ter, por exemplo, uma matriz np.array que tenha uma dimensão bem maior. Como pode ser essa dimensão bem maior? Ela não está limitada às matrizes que a gente consegue enxergar ou trabalhar. Eu posso ter, por exemplo, uma matriz com 4 por 4 por 4 por 4. Então, eu tenho 1, tudo dentro de uma grande lista, certo? Então, 1. Isso é uma matriz 4 por 4 por 4 por 4? Não. Isso é uma matriz 4 por 4, certo? Como é que eu faço uma matriz com mais dimensões? Eu vou ter que copiar isso daqui, tudo dentro de uma matriz. E tudo isso vai ficando cada vez mais complexo, certo? Então, agora a gente já tem 4 por 4 por 2. Então, a gente tem, por exemplo, isso daqui é uma matriz tridimensional, certo? Quando eu vou verificar, você vê que é como se você tivesse colocado uma camada de matriz e outra camada de matriz. Então, isso daqui seria a primeira camada, isso aqui seria a segunda camada. Esses são alguns dos pontos que a gente tem que ter em mente, principalmente quando a gente vê aqui, ó, shape, certo? 2 por 4 por 4. Então, as dimensões, elas não se limitam àquelas dimensões que a gente vê na tela. Outro ponto interessante, vou chamar isso daqui de P, certo? Outro ponto interessante é que, vou tirar isso daqui, é que as matrizes, a gente tem algumas opções muito interessantes para nós podermos utilizar isso daqui. Para nós podermos criar matrizes. Eu posso criar uma matriz np zeros e passar shape. Ou seja, quando eu coloco zeros no caso, eu estou dizendo que eu quero uma matriz que ela é toda zero, certo? E ela tem uma determinada forma. Qual seria a forma dela? Tem que passar uma tupla ou uma lista, certo? Digamos que eu queira ela
4, 2 por 4 por 4, igual aquela, certo? Então, zeros. Observe que o tipo de dado que veio foi float, certo? Que é o tipo padrão. Eu posso também pegar uma matriz, eu não quero que seja 0. Por algum motivo, eu vou trabalhar com alguma operação que para mim é mais vantajoso que ela seja 1. Perfeito. E ainda tenho a opção de pegar matrizes que sejam, eu não sei qual vai ser a dimensão da minha matriz, eu não quero passar a dimensão da minha matriz, mas eu sei que ela vai ter a mesma dimensão que uma matriz N, que eu conheço. Então, eu boto ones, ou zeros, like, underline, like. Ou seja, eu vou criar uma matriz que tenha a mesma dimensão que outra. Então, isso daqui é um dos pontos bem interessantes para a gente conseguir trabalhar com essas matrizes. Por fim, a gente tem algumas opções de operações que a gente pode trabalhar para manipular essas matrizes. Vamos dizer que eu quero criar essa matriz de uns, que seja como a n, mas eu quero ela como um vetor unidimensional. Então, se eu pegar aqui o shape, ele vai ser 2, 3, perfeito. Mas se eu pegar aqui, se eu quiser flatten, né? Chamo o método flatten. Então, olha que legal. Eu tenho agora uma matriz achatada. Ou seja, o que aconteceu com essa minha matriz? Eu peguei a primeira linha, coloquei logo antes da segunda linha. A mesma coisa pode acontecer com isso. Posso chamar o n.flatten, certo? Então, aí a gente vê, ó, primeira linha dele, 2, 1, 1. Segunda linha, 0, 1, 0. Ou seja, ele vai colocando as linhas concatenadas, certo? Eu posso também chamar o np, eu posso chamar o n e posso chamar o método reshape, certo? Esse método reshape, ele vai permitir que nós alteremos a nossa matriz para uma forma passada. Então, o meu reshape, eu posso passar isso daqui, 2 ou 3 por 2. Então, ela vai agora ficar vertical. Além disso, eu posso também ter a minha matriz transposta, certo? Então, meu n transposto. E posso ter também, alternativamente, só colocar o t, certo? E ele também vai transpor a minha matriz. Para finalizar, a gente tem alguns pontos que a gente pode trabalhar com as nossas matrizes, né? Esses pontos que a gente pode trabalhar com as nossas matrizes são aquelas operações que nós tínhamos, e a gente pode também utilizar essas matrizes como para iterar, certo? Então, eu posso colocar for x em n.flatten, eu posso usar ela como uma forma de interação, print x, certo? Ele é também iterável, então é interessante a gente observar isso. Então, pessoal, nessa aula, isso daqui é o que nós vamos aprender, e vamos agora seguir para a nossa próxima aula, quando nós começaremos a trabalhar com alguns números aleatórios em Python, com o NumPy. Até lá!